Shalom, eu sou o Rabino Moshe Keller, estou aqui para fazer para você um convite. Como a Bíblia tem sido ensinada para você? Como você tem estudado a Bíblia? Como você está entendendo o contexto da Bíblia? Nós temos aqui um curso através do Talmidim Centro de Estudos, um curso de bacharel em Teologia Judaico-Messiânica. O que frisamos nesse curso? Você entender o contexto das Escrituras. Você entender a Escritura dentro do contexto que ela foi escrita. Você que está me ouvindo aí, é o nosso convidado. Você vai estar pagando mensalmente uma quantia até simbólica, R$ 49,90 por mês. E você vai fazer parte desta grade de alunos que tem procurado entender a Escritura dentro do seu contexto. Venha estudar conosco. Seja um bacharel através do Talmidim Centro de Estudos. Que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom! Hoje nós vamos cantar. Cantar é bom, gente, é muito bom. Alegria na vida da gente, é tudo de bom. Mas sabe quando a gente sente bem? Quando ouve uma história, e uma história assim, os hebreus querendo saber como seria a terra de Canaã, e volta gente de lá, os espiões, dizendo que lá é a terra onde emana o leite e o mel. Então nós vamos cantar hoje Êxodos 33, 3. Terra onde emana leite e mel. Eretz Zavat Halav Udvash. Eretz Zavat Halav, 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 Zavat Halav Udvash. Eretz Zavat Halav, Zavat Halav Udvash. Eretz Zavat Halav, 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 Halav Udvash. É claro que eu não sou cantora, eu não sei cantar, mas cantar é uma obrigação nossa, porque o canto nos faz feliz. E felicidade é tudo que queremos. Shalom. Shalom. Você tem acompanhado as nossas dicas de hebraico? Gostou? Está gostando? Porque tem muito mais dicas. Mas, se você está gostando mesmo, nós temos um curso que ensina a ler e escrever em hebraico. É muito bom conhecer essa língua sagrada. Hebraico Descomplicado. Acesse Talmidim centrodeestudos.com. Faça sua inscrição, aprenda a ler e escrever hebraico. Tem de tudo lá para você fazer isso com a maior facilidade. Shalom. Amém? Amém? Tem gente viva aí? Ou isso é frio? Muito bem. Porção de número 40. Bamidibar. Números 22, verso 2 ao 25, 9. Porção de hoje,
Tradução para Balaque: desperdiçar, lançar fora, destruidor. Ok? Ok? Nossa porção, ela também tem um texto da Brita Adachá, e a conclusão, a Haftará, está no livro do profeta Miqueias. Então a gente vai dar uma passadinha lá em segundo Kefas Beit, e vamos só fazer um comentário aí em cima desse texto. Sua Bíblia aí você pode acompanhar, ou se não está lá projetado. Existe, não vou me ater muito em muitos detalhes, né, até pelo tempo, mas existe aí algumas coisas que a gente precisa de fazer uma análise. A porção da Brita Adachá, segundo Kefas, capítulo 2, o Kefas Beit, 2, do verso 1 ao 22. É o único capítulo, né, ou melhor, é o capítulo todo. O verso 1, ele começa dizendo assim: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Negando até o Senhor. Queridos, aproximadamente quanto tempo foi dito isso aqui? Mais ou menos, só um chutinho aí. Né? Considerando aí que Kefas supostamente morre com Nero, por volta do ano 60 e pouco. Então, esse texto aí é de 60 para trás, aproximadamente 60 e pouco para trás. Considerando 60, nós estamos em 2017, então esse texto tem aproximadamente 1960, só para arredondar, anos. 1960 anos atrás, um moço, né, disse que haveria entre o povo, né, ou haverá entre vós, falsos mestres. Falsos o quê? Ensinadores. Os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras. Que vai chegar um ponto de negar até o Senhor. Parece que ele estava escrevendo isso semana passada, né? Mês passado, né? Parece que ele escreveu esse negócio. De tão, vamos dizer, né, atual que está essa informação. E muitos seguirão as suas dissoluções, por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também movidos pela ganância. E com palavras, eles farão de vós. Parece que ele escreveu no ano passado, não foi? Também movidos pela ganância, com palavras fingidas, eles farão de vós negócio. Então é essa a realidade de hoje. Estão fazendo de vós negócios. A condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Porque se o Eterno não poupou a anjos, quando pecaram, mas lançou-os no... Como é que está na tua versão? Calabouço, outra versão? Inferno. E os entregou aos
reservando-os para o juízo. Agora, olha que coisa interessante. E também não poupou o mundo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Para aqui agora. Eu disse que eu não vou me ater muito, mas tem aqui um comentário, né? Para a gente analisar. Primeira pergunta a se fazer é o seguinte: o texto está dizendo que o Eterno não poupou a anjos quando pecaram. E o texto, na sequência, diz: lançou-os no, tem uma versão que está calabouço. Calabouço é um local, no tempo bíblico, na parte de baixo, tá? Que as cadeias eram na parte de baixo, os tempos bíblicos, tá? E aqui tem uma outra versão que está, lançou-os no inferno. Né? Hoje nós estamos vivendo mundos, inclusive, que negam até o inferno. Né? Estão dizendo que o inferno é uma invenção, né? Existem vários textos falando dele. Né? E aqui mais um. Agora a pergunta a se fazer é o seguinte: está dizendo que ele não poupou os anjos que pecaram e os lançou, né? Tem uma versão que está calabouço, né? E os entregou ao abismo da escuridão, reservando para o juízo. E na sequência fala de Noé. Tudo indica, então, que esse assunto do verso 4 está antes de Noé. Mas temos aqui um problema. Por quê? O texto está dizendo que esses que pecaram, né? Eu não vou me ater muito, mas está dizendo o texto que eles estão, então, presos em calabouço. Por que sabemos que estão presos em calabouço? Porque tem um outro texto, que é o texto de Judas, falando do mesmo grupo de seres. O texto lá de Judas diz o seguinte: e aos anjos que pecaram. Pecaram como? A sequência do texto vai explicar como que pecaram. O texto diz assim, ó: deixando a sua habitação. Opa, habitação de anjo é onde? É nas regiões celestiais. O texto diz: deixaram sua habitação. O que mais? O texto fala de mais coisa. Deixando o seu estado natural. Modificaram seu estado natural. Quem está aí com a Bíblia aí fácil, né? Pega para a gente, por favor. Achou aí? Pega o microfone aqui. Vamos ler o texto só para a gente complementar aqui. Judas só tem um capítulo, né? Verso 6. Pode, por favor. E os anjos que não mantiveram sua autoridade originária, mas abandonaram sua própria esfera, ele os mantém em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Ok? Tem uma outra versão, essa versão é judaica, tem uma outra versão que diz: aos anjos que não guardaram o principado, ou seja, não mantiveram a sua autoridade. Tá? Tem uma outra versão que é: deixaram o seu estado original, né? E abandonaram a sua habitação. Então, e aí o texto diz que eles estão presos. Meu irmão, o texto não está falando de Satã, porque Satã está solto. Não é esse grupo falando de Satã. E o texto não está dizendo que eles rebelaram. O texto está dizendo que eles pecaram. Não é isso?
E os anjos que se rebelaram, não está isso no texto, está dizendo, os anjos que pecaram. Pecaram como? Aí está explicando, ok? Bom, para a gente acelerar, né? Logo em seguida fala, e também não poupou o mundo antigo, falando de Noa. Então, querido, eu sei que esse assunto ele é polêmico, não é todos que o enxergam dessa forma, tá? Mas, se você procurar na Bíblia, você não encontra, não existe texto que querem usar. O texto, ele não está falando disso. E, aliás, se o texto estivesse falando disso também, não vai bater com esse. Né? Tem 2 textos que eles vão falar de queda de anjos, né? E para falar que a origem dos demônios, que é o texto de rei de Tiro e rei de Babilônia. Se você analisa o texto, lá o assunto é outro. Né? Inclusive, o texto, quando fala do rei de Tiro, diz que a queda dele foi porque o seu coração se exaltou, se elevou, por causa da multidão dos teus comércios. Está lá no texto. Aí você vai aplicar o texto a Satã, você vai perguntar o seguinte fato. Satã era vendedor de quê? Comercializava o quê e para quem? Né? Não, irmão, nós temos que ser críticos, biblicamente falando. Não é só engolir as coisas que os outros vão passando, e tem que ser pensante. Né? Então, é o texto que vão usar. Não existe na Bíblia nenhum texto falando de como originou demônios sobre a terra. Tem? Pode procurar, de Gênesis até o final, né? Que você não vai achar. Querem usar esses 2 textos que não bate. Né? Aí, agora, extra-Bíblia, nós temos informações de como demônios, não anjos. Porque é até complicado, porque eles querem dizer que Satã cai, e Satã caindo, os anjos que caem com ele viram demônios. Não existe isso na Bíblia. Tem nenhum texto falando disso. E quando você vai para o livro de Apocalipse, que há uma batalha no céu, se você analisar lá, o texto está falando de futuro, e o texto diz assim, e foi precipitado, e houve guerra nos céus. O dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo, batalhou contra Miguel. E foi lançado, foi precipitado. Quem? O diabo. E o texto está assim, e seus anjos. Não está seus demônios. Pode ler lá na Bíblia. Confere? Não está lá. E foi julgado na terra o diabo e seus demônios. Não tem isso na Bíblia. Está lá. O diabo e seus anjos. Então essa história que o diabo caiu e os anjos que caem com ele vira demônio, isso não existe na Bíblia. Essa conversa por aí. Não tem isso na Bíblia, não. Pelo contrário. Estão trabalhando de uma forma, né? Já vou te dar mais uma. Não existe esse negócio que criaram por aí, teologia criou, que o eterno está brigando com o diabo está brigando contra Deus. Isso não existe. Isso é conversa, é balela. Existe diabo lutando contra Deus. O eterno é um ser soberano, é um ser grandiosíssimo. E toda vez que você tentar elevar o diabo a nível dele, você está adorando, dando glória, honra para o diabo. E diminuindo o eterno. Amém? Não existe ser, como dizem, como ensinam, que tentou tomar o trono do eterno. Isso é... Desculpe. Me ajuda. Só para te ajudar. O diabo, supostamente, pela teologia, pelos ensinamentos que tem por aí, ele era querubim ungido,
anjo de luz, por isso que ele chama Lúcifer. O diabo cantava no coro, regente de coro, é tanta heresia que você escuta. Não, me dá texto, me dá na Bíblia. Tem na Bíblia? Se tem, nós vamos pregar. Se não tem, heresia. Doa a quem doer. Doa a quem que estiver me escutando, me enxergando, me assistindo. Goste ou não, heresia. Não está na Bíblia, heresia. Amém? Porque o diabo foi lançado na terra e com a queda de Satanás, ele destruiu essa terra. Ô, irmão, o diabo não é um ser espiritual? Como é que você pega um ser espiritual, joga ele na parede e destrói a parede? Como é que você joga o diabo na terra, aí ele cai na terra e destrói a terra? Vocês estão me entendendo? Ele não é espiritual. Você pega o espiritual, joga no físico. Você está me entendendo? Pegar um camarada assim, barrigudinho, igual eu estou, né? Jogar ele naquela parede ali, pode acontecer um acidente, né? Amém? Agora, ser espiritual não pode confrontar-se com o físico. Não procede isso. Né? Mas criaram isso dentro da teologia. O diabo foi lançado na terra e ele destruiu a terra. Gênesis 1, entre Gênesis 1 e 2, aconteceu e não sei o quê. Meu irmão, não tem isso na Bíblia. Tá bom? Outra coisa. Só entre nós. O diabo caiu, queria tomar o trono do Eterno. Ele era querubim ungido, porque usa um texto lá do rei de Tiro, e está falando disso, que está falando de Satã. Tá. O diabo queria tomar o trono, né? Já está no outro texto, que diz que vai levar o seu trono. Tá. O diabo tinha trono aonde? Governando o quê? Vocês estão me entendendo? Aí vão inventar coisa por aí, que não está na Bíblia isso, mas vão criar para você. Agora, outra pergunta que eu te faço. No livro de Iov, ou Jó na sua Bíblia, a Bíblia diz que, apresentando-se diante do Eterno, quem? Os filhos do Eterno. Ali não está falando de homens, está falando de quê? De seres e anjos. E diz o texto, e veio entre eles Satanás. Agora, olha que coisa interessante. Satanás foi julgado lá do céu, foi lançado na terra, tudo mais. Aí, de repente, os filhos de Deus estão lá apresentando diante do Eterno, e ele vem no meio deles, ninguém fala nada, ninguém reclama, e o Eterno ainda bate um papo com ele. Estranho, não? Não é isso que está na Bíblia? Ou o Rabino está inventando coisa para você? Está escrito isso lá. E o Eterno conversa com ele ainda. Você tentou me derrubar, né? Mas caiu do gás, né? Tem isso lá, não. É essa conversa que o Eterno tem com ele? Algum anjo chegou, né? E falou assim, ó, na saída a gente pega, viu? Juntar 3 aqui, vamos pegar você. Seu cara de pau. Você foi mandado embora daqui, queria passar a perna. E o que você está fazendo aqui no nosso meio? Tem isso na Bíblia? Agora eu vou te dar mais Bíblia. Existe um texto que diz assim, que Davi foi incitado. Aí como tem 2 passagens, 2 livros diferentes, num livro está assim, e incitou o Senhor a Davi, para que ele fizesse um censo do povo. Está na sua Bíblia assim, no livro. No outro livro está assim, e Satanás incitou a Davi para que fizesse o censo do povo. Aí eu te faço uma pergunta. Espera aí, foi Satanás ou foi o Senhor? Que divergência é essa? Você vai encontrar. Agora vamos entender o texto? Simples.
Quem incitou? O Senhor. Mas usou quem? Satã. Então Satã é o que do Senhor? Servo, trabalhador, empregado. Diz Baruch Hashem. Tem essa história do diabo lutar contra Deus, não. Isso é conversa. Tá? Pode, se ouvir um trem desse, pode repreender. Fala, irmão, sai fora, irmão. Vai converter. Eterno é só. O eterno é, como a gente, Baruch, a gente bendiz ele aqui. Como é que a gente bendiz ele? Rei, Meler Haolam, rei do universo, rei de tudo. Essa história que o diabo quis tomar, irmão, isso não existe na Bíblia, não. Está falando de uma pessoa, tem alguma linguagem ali difícil de entender? Tem. Deixa eu te falar uma coisa, só para completar esse assunto. Satanás era um querubim, tá? Quando você pega a hierarquia angelical, querubim é um dos anjos da terceira ordem, da primeira ordem, de cima para baixo, tá? E ele é um dos primeiros, tá lá no top. Ah, então ele era um desses? Era. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se você vai na Bíblia, tá lá no livro de Apocalipse, que existe na segunda classe um ser chamado poderes. Ele está na segunda classe. Se ele é querubim, ele está ali na primeira. Tá? Se, tem isso na Bíblia. E outra coisa, o texto na sua Bíblia está querubim é plural. Se está falando dele, tinha que ser queruv, singular. O texto está no plural. Então já não bate. Mas voltando no Apocalipse, tem a segunda classe, tem um ser chamado poder, ou ser poderoso. Tá? Na terceira classe, que é a classe mais baixa, tem um outro ser também, que é chamado de arcanjo. E quando você pega o ser chamado arcanjo, nesse texto a gente vai encontrar que o arcanjo, Miguel, bate de frente com Satã, e diz para ele, o texto diz, ele nem ousa pronunciar contra ele palavra de maldição. Mas diz, o Senhor te... Está me entendendo? Né? Tem uns indivíduos por aí que estão meio abestalhados. Né? Por que abestalhado? Porque chega aí, né? Está pisando na cabeça do diabo, está nisso... O arcanjo Miguel não ousou, está lá no texto. E disse, o Senhor te repreenda. Por que ele não ousou? Porque eles estão na mesma hierarquia. E a hierarquia é arcanjo. Terceira ordem, a ordem mais baixa. Tá bom? Dos anjos poderosos que está em Apocalipse, se você ler lá, você vai ver que há um anjo poderoso lá, mencionado, há vários, na verdade. Né? Ele é chamado de anjo só para você entender. Ele é um ser. Esse ser poderoso está lá no Apocalipse. Ele vem e prende Satã. Não é isso que está na sua Bíblia? E veio um anjo poderoso e pegou ele, trancou ele lá embaixo. Como trancou também esses outros aí, que a gente viu. Amém? Como é que ele é querubim, está lá? Ah, não, porque agora ele não é querubim, mas não, ele caiu. Perdeu o poder. Texto, capítulo e versículo. Existe? Então não vamos falar. Se não existe, vai ser heresia. Amém? Amém? Olha para o seu irmão e diga, o Eterno, nosso Elohim, Ele é o soberano do universo. Tudo mais está debaixo da sua potente mão. Amém? Todos os seres. Essa conversa de que um ser criado. Está me entendendo, meu irmão? Aonde que eles elevaram esse indivíduo? Agora olha para o seu irmão e diga, também não despreze ele não. Está certo? O texto diz que ele tem autoridade sim. Foi-lhe dada autoridade.
né? Inclusive lá no Apocalipse está dizendo que é no final que ele vai ser lançado sobre a terra. Lá no final. Até então ele está lá em cima. E o texto diz: dia e noite nos acusa. Olha para o seu irmão e diga: diabolo. Original, acusador. Amém? Essa é a palavra grega. Tá? Satã em hebraico, adversário. Adversário de quem? Olha para o seu irmão aí do seu lado. Ó. Diga teu. É? Não é adversário do eterno, não. Não existe ser que vai ser adversário do eterno. Amém? Não existe. É? Vamos nos ater a isso não, mas lá no livro de Apocalipse o Eterno diz, quando ele criou, ele estava sozinho. Eu sozinho criei todas as coisas. E ele diz mais, aqui ó, não é querubim, não é arcanjo, eu não falo isso não. Ele fala assim, ó, não havia comigo Deus. Deus nenhum. Tá? Então essa história de que há um segundo Deus, que é o Deus Filho, que estava com o Pai, isso não existe na Bíblia. O texto é simples. Não havia comigo ninguém, Deus nenhum. Porque antes de mim, depois de mim, simples assim. Né? Eu sozinho. Baruch Hashem? Então nós temos um ser criador soberano que a gente adora só Ele. Né? Estamos aqui para bendizê-lo. Benção? Né? Então, concluindo aqui a história, né? Esses seres aí estão presos, anjos presos, porque pecaram. Não é Satã, então é outra classe. Então a outra queda, supostamente queda. Supostamente queda. Aqui está falando que caíram, né? Aqui está falando, e caíram e foram presos. E não diz que virou demônio. E não diz que está reinando no inferno. Diz que estão presos. Amém? Uai, peraí então. E os que caíram com o diabo? Vocês estão me entendendo? Uma turma caiu com o diabo. E, virou demônio. Me dá o texto na Bíblia. Onde está escrito isso? Então, tome cuidado. Amém? E aí, vamos acelerar aqui. O verso 8 aí na sua Bíblia, vê se está entre parênteses. Verso 8 de Pedro. Está entre parênteses? Por que eu estou te perguntando? Porque isso aí é um comentário, tá? Não existe na Bíblia. Verso 11, enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciaram contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como criaturas irracionais, por natureza feitas por serem presas e mortas, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Né? E aí, o texto está falando por causa desse verso aí, ó, 15. Os quais, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Peor, que amou o prêmio da injustiça. Mas que foi repreendido pela sua própria transgressão, um mudo jumento, falando em voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes em águas e tá. Amém? Então vamos lá para Torá. Capítulo 22. Verso 2. A porção de hoje, o resumo dela, né? É que existe aí um rei, né? Que é o rei de Moab. Querido, Moab é filho ou descendência de quem? De quem é Moab? De quem que ele é descendente?
Moab. Ruth vai estar lá na frente. Quem vai descender dela, né? Ah, tá. Mas de quem que Moab é descendente? Quem é o pai de Moab? Opa! Quem é o pai de Moab? Ló. Ló é o pai de Moab. Está lá atrás no livro de Gênesis. Né? E viu Balaque, filho de Zippor, tudo o que fez Israel ao Emorreu, e temeu Moab muito ao povo, porque era numeroso. E enfastiou Moab por causa dos filhos de Israel. Olha que coisa interessante. Deixa eu te dar uma palavrinha aqui, que é a palavra irê. Irê é a raiz de uma palavra que está aí nesse texto. Tá? Só que olha que coisa interessante. Inclusive, a primeira palavra, ela está na primeira palavra do texto, está assim, vaiare. Né? O verbo é esse aí, ó. Tá? O verbo é raá ou reá, que é o verbo ver. Tá? Começando até lá em cima, e viu. Está aí no texto, vaiare. E viu. Tá? Mas é muito comum de você encontrar na sua Bíblia o verbo irê, traduzido lá, por exemplo, em Gênesis 22, 14, se não me falha a memória, como se Abraão tivesse dito. E chamou Abraão, o nome daquele lugar, Adonai Irê. E aí a tradução portuguesa ficou, o Senhor proverá. E aí agora eu te faço uma simples pergunta. O verbo é ver. E irê está no futuro. Tá? Como é que seria a tradução? O Senhor verá. Aí traduziram como proverá. E aí o povo vai fazer campanha, o povo vai fazer corrente, porque é o Deus da providência, e providência para cá, e providência. Onde é que está na Bíblia, irmão? Está em Gênesis 22. E aí começa a falar coisas que a Bíblia não diz. Por exemplo, que ele proveu o cordeiro para Abraão. Você já ouviu isso? E tem cordeiro lá? Nem cordeiro lá tem. E está aí na providência por aí. Vocês lembram do início do texto que a gente leu hoje? Que haverá nos últimos dias homens que farão de vós negócio. E o negócio envolve, querido, arrecadações. O negócio envolve dinheiro. O negócio envolve fazer campanha, corrente, etc. Tudo com o propósito de tirar dinheiro, porque vocês, ovelhas, são negócio. Vocês não são vidas. Né? Ovelha tem que dar lã, como eu ouvi um certo líder falando. Você tem que comer a lã da ovelha, mas ele está querendo arrancar até o couro dela. É só a lã, não. A lã tosquia. Mas já está arrancando o couro da pobrezinha da ovelha. Né? Já comeram a carne, o couro. Porque essa palavra tem se cumprido. Negócio. Volta. Né? O verso 3 está assim, e temeu. Tá? A palavra e temeu aí, ela, apesar de estar na raiz também de irê, nesse texto aqui, não é essa palavra. Tá? Aí o texto é igar. Tá? Aí o texto está igar. Tá? Deixa eu ver se está aí iagar. Que a raiz é. Está aí, ó. Vá iagar. E vai iagar Moab. Esse iagar aí, tá? Está traduzido na sua Bíblia como temer. Tá? Mas a ideia dela é recear. Tá? Ficou com receio. Tá? Deu um receio para ele. Vem do verbo iagor, que é essa ideia aí.
Tá bom? O que é Moab? Moab significa? Né? Família do pai. Família do pai. Tá? Ave em hebraico é pai. Tá? E aí diz, temeu Moab muito ao povo, porque era povo. Que povo que ele teme? Povo de... Deixa eu te dar mais uma palavrinha aí, que é muito interessante, que é aplicada a Israel, que é tá? E o gentio? Goi. Tá? Goi. Goim é plural, povos. Tá? Aí está que é povo. Tá? Temeu o povo muito, porque ele era numeroso. Enfastiou-se Moabe por causa dos filhos de Israel. Ok? E aí tem uma palavra, verso 4. Disse Moabe aos anciãos de Midian. Volta de novo. Diz para quem? De quem? Vamos analisar o que ele diz. Disse Moabe aos anciãos de Midian: agora lamberá essa multidão tudo quanto houver ao nosso redor. Ele disse para os anciãos de Midian. Então, onde é que Israel está? Na região de onde? De Midian. Inclusive, se você continuar lendo, ele está assim, ó. Como o boi lambe a erva do campo. E Balaque, filho de Zippor, era rei de Moabe naquele tempo. E enviou o mensageiro a Bilhã, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates. Eu não pus isso no mapa, podia ter posto para você. Rio Eufrates está lá, quase do outro lado de Midian. Tá? Olha lá. A terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu, e eis que ele cobriu a superfície da terra, e ele está em? Meu irmão, sabe por que eu estou frisando, destacando bem isso aqui? Eu disse para você que haveria, que o texto que a gente iniciou aqui, dizendo que nos últimos tempos haveriam alguns homens, falsos mestres, que fariam de vós negócio. Você tem uma linha teológica que ensina que quando Israel sai do Egito, não dá para me impor isso aqui, só para você tentar entender. Midian está desse lado aqui. Isso é chamado de península, hoje, do Sinai. Aí eles dizem que isso aqui é o Monte Sinai. Que Israel atravessou aqui um canalzinho aqui chamado Canal de Suez. E aqui que Israel ficou, rodou, passeou 40 anos aqui. E o problema não é isso. É que hoje, quando você faz caravana para Israel, eles te levam para esse monte aqui, faz você subir lá, né? 6 horas de morro acima. E ainda chega com você lá em cima, meu irmão, mentindo. É enganação, é mentira. Não existe Sinai ali, não. O que o texto está mostrando para nós? Isso é um texto que nós estamos lendo. Eu posso pegar N textos para você, inclusive na Brita Hadachá, se precisar. Né? O texto está dizendo que Israel, aqui ó, isso aqui é Midian. Não dá para me mostrar para você isso agora, mas aqui ó, foi a travessia, mais ou menos essa altura aqui. É a travessia do
Mar de Junco também não é Mar Vermelho, não. Está mais ou menos nessa altura. Tá? E aqui é Midian. Isso aqui é hoje chamado região da Arábia. Monte Sinai está aqui dentro. Ó. E o texto está dizendo aí para a gente que eles estão diante dos midianitas. Como é que Israel recebe a Torá cá atrás? Depois sobe e entra lá na terra prometida. Outra pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: aonde que Israel atravessou para depois atravessar o Jordão de volta? Porque descendo lá no alto havia um Jordão. E eles são do outro lado do Jordão. Atravessam o Jordão para a terra de Israel. Ou não é assim que está na Bíblia? Ora, se o Sinai já está do lado de cá, que Jordão que eles atravessam? Atravessou o Jordão para quê? Já estão do lado de cá. Aqui, inclusive, no alto ali é divisa do Egito, hoje, né? Divisa do Egito com Israel. Estão me entendendo? Aí você tem caravana indo para Israel, levando você para o queimar pedido, meu irmão. Chamando de Monte Sinai, porque aqui Deus falou que deu, só se for o Deus Ra, só se for o Deus do Egito, porque o Eterno não falou ali. Ô Rabino, como chama realmente hoje, lá, aí dentro, aí? Aonde se fala que é o Monte Sinai, como que chama? Isso aqui é Egito. Egito? É. Pessoal, houve uma época que o Israel tinha tomado, mas depois devolveu para o Egito. Né? Teve uma guerra lá, Israel tomou isso aqui, isso pertenceu a Israel, depois Israel devolveu para o Egito. Isso é Egito. Vem cá, responde para mim. O Eterno tirou o povo, o seu povo, da onde? Tirou ou não tirou? Como é que eu falo que o povo ainda continuou? Recebeu a Torá no Egito. Estão me entendendo? Farão de vós negócio. Enganadores. E é isso que estão fazendo com um monte de gente hoje. Infelizmente. Desculpa a verdade. Ô, Rafa, vou ler o texto da Brit Hadachá aqui. O texto da Brit Hadachá. Gálatas 4, 24. Pois bem uso essa história aqui como uma ilustração, pois essas mulheres prefiguraram duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e pode gerar apenas filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava como seus filhos. Agar representa o Monte Sinai, que está na Arábia, ou Egito aí no texto. Estão me entendendo? O Monte Sinai hoje está no poder dos muçulmanos, está no poder dos árabes. Exatamente, mano. Arábia Saudita. Deixa eu falar outra coisa. Outra coisa. Quando a Bíblia menciona que o Eterno aparece para Moshe, onde é que Moshe estava? Em Midian. Aí o Eterno vira e fala com ele: Moisés, você vai lá no Egito, tirar o povo da cidade de Ramsés e levar eles lá para a península, tá? Posso ler o texto aqui, Rafa? Aí, ó, mais um. Mais um. Êxodo 3, 12. Elohim afirmou: eu estarei com você, esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Elohim neste monte, que era em Midian. Onde é que Moisés está quando ele encontra o Eterno? O Eterno mandou levar o povo para onde? Aí, ó, mais um texto. Amém? Amados, então nós acabamos de ler que Israel está onde? Midian. Amém? Se você pegar em qualquer mapa bíblico, você vai encontrar Midian do lado de cá. O mar de Junco, Midian, à sua direita. Então, é ali que Israel está, atravessou para lá, e é lá que o Eterno falou: irmão,
não trouxe isso. Existe, né? Nós temos posse de N fotografias arqueológicas na região de Midian, tá? De arqueólogos que seguiram a rota do Êxodo, fotografaram o Monte Sinai, cortaram pedra do Monte Sinai, levaram para o laboratório, o verdadeiro. Hoje já não pode mais acessar. Isso foi feito um tempo atrás. Aí, ó, pode olhar se a sua Bíblia tiver um mapa, aí você vê, confirma aí para você ver. Tá? Cortaram pedra do Monte Sinai, detectaram que o Monte Sinai ele tem uma camada na rocha queimado. Porque a Bíblia diz que o Eterno desceu no monte, e o monte pegou fogo. Comprovaram isso arqueologicamente falando. Cortaram pedra lá, levaram para o laboratório, detectaram a rocha do monte queimada. Tá? E N fotografias, tá? Caverna lá do Elias, que está perto aí também. Tá? A península, que lá chama Santa Catarina, eu estive lá. Então, lá em cima é uma igreja católica que a Helena, mãe de Constantino, construiu. Só para te ajudar. Nesse Monte Sinai que está no Egito, existe um monastério católico lá. O monastério católico, ele é herança lá da mãe de Constantino, Santa Helena. Ela mandou fazer uma capela lá nesse local e disse, aqui é o Monte Sinai. Aí tem um monte de gente seguindo Santa Helena. Vamos para a Bíblia? Vamos ficar na Bíblia? Capítulo 6, verso 6. Agora vai, rogo-te. Agora vai, me ajuda? Agora vai, rogo-te. Como é que está na tua Bíblia? Amaldiçoa. Verbo ará. Tá? O que esse verbo significa? O que essa palavra significa para a gente? Tá? Existe duas palavras hebraicas para maldição, muito usadas. Uma delas é kelalá, e a outra é ará. Aqui foi usado ará. Tá? Ará significa prender por encantamento. O camarada foi chamado para fazer o que sobre Israel? Prendê-lo por encantamento. O que mais? Cercar com obstáculos. O que mais? Minar as forças, tirar as forças. Como é que ele iria fazer isso? Através de encantamentos. Ele iria lançar encantamentos sobre a nação, sobre o povo de Israel. Ok? Olha para o teu irmão aí. A palavra do Senhor diz, diga para o teu irmão. Tanar diz, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Nenhuma língua de maldição, língua que pronunciar, ará. Pelo contrário, o texto diz assim, a língua que se levantar contra ti, você em juízo a condenará. Lindo, né? Mas isso é para alguns. Isso não é para quem quer só ir lá pegar texto da Bíblia. Nossa, que maravilha. Deus falou comigo. Com você? Deus disse para mim. Para você? Porque tem esses hábitos. Texto sem contexto. Abre a Bíblia. Caixinha de promessa. Né?
Nenhuma palavra maldita contra ti prosperará. Ah, maravilha. Aí, quando acha aquele, né? Raça de víbora. Não, isso é para o irmão. Irmão, eu estava orando na minha casa e Deus mandou te dar uma mensagem. É pesada, viu, irmão? Mas segura aí. Né? Se você continuar lendo o texto diz assim: esta é a herança dos servos do Senhor. Quem são os servos do Senhor? O Eterno tem um povo. Povo, eu disse aqui, o povo é Am. É claro que no Am entrou o Goi, mas o Goi entra enxertado. Eu já falei aqui numa outra ocasião de umas linhas teológicas. Existe uma linha teológica, tá? Que ela diz o seguinte: Israel deixou de ser povo e agora o povo do Eterno chama igreja. Essa teologia ela é satânica, diabólica, e ela entrou no meio cristão, e muitos defendem isso ainda. Lá por volta do ano 200, ela começou a ser propagada, foi nascendo aos pouquinhos e chegou até hoje. Chamada teologia da substituição. O Eterno substitui o seu povo pela igreja. É tão diabólico o trem, querido, que olha para você ver. Quando é promessa, aí é para nós, igreja. Quando é mandamento, não, aí é para Israel. A gente é o Israel espiritual, é uma outra linha teológica. A igreja é o Israel espiritual, mas é só Israel espiritual por causa das promessas. Quando é mandamento, aí não, isso é para o Israel físico. Quando o Eterno manda obedecer, não, isso é para o judeu. Quando o Eterno fala, 6 dias trabalhará e o Shabat descansar, isso é para judeu. Aí deixa de ser Israel espiritual, aí nem é Israel mais. Aí, gente, é igreja. Irmão, isso é teologia ensinada. Isso é satânico? É. É diabólico isso? É. Em cima disso que milhões de judeus morreram na história. Em cima desses ensinamentos. Olha para o teu irmão e diga: esta é a herança dos servos. Quem é servo? Aquele que escuta o Senhor e lhe obedece. Não obedece, não cumpre, não quer nem saber dos mandamentos, das ordenanças, não quer saber. Agora a promessa quer. Vamos caminhar. É interessante que eles dizem igreja, né? Mas está escrito aqui em Romanos, capítulo 9, verso 4, os quais são israelitas, de quem são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas, de quem são os patriarcas, e a partir deles é traçado a linhagem humana do Machia, que é Elohim acima de tudo e de todos. Que ele louvado para sempre. Amém. Aqui. Romanos 9:4. 9:4. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Israel saiu fora, e a igreja substituiu Israel. Ok? É ensinamento. Tá. O Rabino Shaul está escrevendo quando? E para quem? Não, ele está escrevendo para a igreja. Então tá bom. Me responde uma coisa. Você está escrevendo para a igreja, por que ele usou o verbo presente e não passado? Dos quais eram, porque agora é nós, é para nós igreja. Então isso era para Israel. Israel pisou na bola, passou para a gente. É isso que está no texto? Dos quais são, outra versão, dos quais é. É o quê?
Para aí. Quem é o Filho do Eterno? No sentido geral da palavra. Não no sentido uma pessoa. Israel. Adoção de filho. Pertence a quem? Israel. É de Israel. Que mais? A glória. Que mais? As alianças. Olha para o seu irmão e diga: toda aliança que o Eterno fez. Não existe uma com gentio. Tem, me mostra na Bíblia. As alianças pertencem a quem? A Israel. Que mais? A promulgação da lei, da Torá. Que mais? O culto ou a adoração, o serviço sagrado e as promessas. Olha, cutuca seu irmão e diga: é para Israel. Mas, se você tiver enxertado lá, você participa. Agora, olha bem, você participa com um enxerto. Porque estão querendo tirar a árvore original fora e pôr uma árvore, como diz o Rabino Shaul, zambujeiro, árvore, oliveira brava, sem raiz, porque não tem raiz, é ramo, é galho. Onde é que você já pegou galho e fez dele produção? Produziu o quê? Produziu aonde? Vocês estão me entendendo? É por isso que você tem um povo chamado hoje, infelizmente, se denominando Israel espiritual morto, porque não tem raiz, não tem alimento, não tem nada. Agora, fixa a raiz em Jerusalém, fixa a raiz na Torá, fixa a raiz na palavra, fixa a raiz nos patriarcas, para ver se não é alimentado, para ver se não produz fruto. E o Rabino Yeshua disse: toda árvore, toda oliveira. O que ele diz? Que árvore que ele usou? Rabino Shaul usou oliveira. Yeshua usou o quê? Videira. Ele diz: eu sou a videira. Tem gente que fez uma bagunça com isso. Colocou Yeshua como oliveira, isso não existe, isso é heresia, não tem na Bíblia. Yeshua diz: eu sou a videira. Oliveira produz azeitona, que vai produzir azeite. Videira produz uva, que vai produzir vinho, sucos. Né? É planta diferente. Eu sou a videira. Vocês quem? Vem cá. Ele está falando para quem ali? Quem está ao redor dele? Vós sois, eu sou a videira. Vós sois o... Para quem que ele está falando? Não é para os discípulos, não? Ele está falando isso, ele chegou lá em Roma, na praça do Papa, e levantou lá e falou essas coisas? Não. Ele está falando para quem? Para os seus discípulos. Olha, repete. Para os seus discípulos. Agora, olha a palavra para os discípulos. Eu sou a... Vós, os ramos. Toda vara, ramo, que estiver em mim. Mais um detalhe. Meu pai, lavrador. Outra versão, agricultor. Todo ramo que estiver em mim, que não der fruto, meu pai corta fora. Olha para o seu irmão e diga. Ele falou isso para os discípulos. Imagine para o gentio. Volta para mim. Aqueles ramos lá, era natural ou era enxertado? Tinha enxerto lá no meio? Não. Era tudo natural. Com natural, ele falou isso? Imagine com enxerto. Estão entendendo? Por isso que o Rabino Shaul fala para o enxerto lá na frente, Romanos 11. Lá, acho que se não me fala a memória, 24. Ele fala: convosco falo, ó goim. Apaguei. Convosco falo os gentios.
para que vocês não pensem que vocês são, que vocês não são. Porque se vocês começarem a pensar que vocês são uma coisa que vocês não é, vocês serão cortados fora. Porque se ele não poupa os ramos naturais, ele não poupa você. Então ele fala assim, ó, teme bastante. Tá? O Rabino está inventando texto ou está na Bíblia? Teme bastante, não ensoberbece, não cresce, não incha, não. 11:21 em diante, né? Não incha, não fica. Porque senão você será cortado fora. Amém? Benção. Volta. Verso 6, e agora vai, rogo-te, maldiz. O que é maldizer aí no texto? Ará. Né? Outra versão é amaldiçoar. Amaldiçoa. Né? Amaldiçoa. O que é amaldiçoar? Prender por... Eu disse a você que tem duas palavras muito usadas na Bíblia. Uma é arar e a outra é quelalá. Agora presta atenção. Quelalá. Vocês lembram de Gênesis 12? Gênesis 12, o Eterno fala assim para Abraão: eu os que te abençoar. A palavra aí é a mesma. As duas coisas é a mesma. Mas aí ele continua dizendo assim, mas eu amaldiçoarei. Aí a palavra já é arar. Os que te... Aí a tradução sua portuguesa ficou amaldiçoar, mas aí a palavra é quelalá. E o que significa quelalá? A palavra quelalá significa tentar rebaixar, tratar com desprezo. Entendeu? O que o Eterno está falando para Abraão? Abraão, quem tentar te rebaixar, quem te tratar com desprezo, eu amaldiçoo ele. Ou prendo ele por encantamento, cerco ele de obstáculo e arranco as forças dele para ele resistir. Entendeu? Está assim no texto de Gênesis 12. Então, se você é descendência de Abraão, se você encaixa aí nessas promessas, quem tenta nos rebaixar, quem nos trata com desprezo, ele será amaldiçoado pelo Eterno. E aí eu vou te fazer uma pergunta, vocês entendem? Por que você, muitas vezes, tem um povo que se diz igreja, e ele está padecendo, ele está sofrendo, ele está, né? Como está? Por quê? Em vez de aproximar-se de Israel, o que eles fazem? Distancia. Fala mal de Israel. Teve um dia que a gente conversando com a pessoa, aí alguém falou assim, esse aqui é judeu. Cruz credo. Faltou só... Vocês me entenderam? Vocês mataram Jesus. Eu falei, eu não. Quem matou? Yeshua? Romanos. Ou foi judeu? Quem matou? Judeu ou romano? Olha para o seu lado aí. Vê uma pessoa do seu lado. Fala. Nem judeu e nem romano. Foi você coisa ruim. Quem matou Yeshua? Nós. Quem matou Yeshua? Nós. Nós. Desde Adão que pecamos, nós matamos Yeshua. Quem matou o judeu? Não. Quem matou o romano? Não. Quem matou foi nós, os nossos pecados. Não é isso que diz a Bíblia? Ele foi enviado pelos nossos
pecados. Ele foi morto pelos nossos. Amém? Ah, você é judeu, foi você que matou, foi eu também. Você também está no meio. Vamos caminhar. Maldiz para mim este povo, pois é mais poderoso do que eu, para que eu possa. Vamos lá? Deixa eu te dar mais uma palavrinha aqui para mim te falar dessas bênçãos aí. Tem uma palavra aí que é tsum, tá? E aqui no original tá atsum. O que é tsum? Deixa eu pôr em português. Tsum. A palavra foi traduzida aí como poderoso. Mas tsum é forte e numeroso também, tá? Atsum. E aí tá assim, ó. Amaldiçoa eles para que eu possa ser capaz de derrotá-los. Que mais? Desterrá-lo da terra. Porque eu sei, a quem abençoares será, e a quem amaldiçoares, ok? Aí está aquela palavrinha lá em cima, amaldiçoar. E também está a palavra Barur. Deixa eu te dar essa também. Olha para o teu irmão e diga, Barur significa bendito, abençoado. Barur. Agora, olhe bem, se a pessoa está em maldição, ele pode ser, como é que está aí no texto? Pode ser, como é que está aí na Bíblia? Olha lá, maldiz ou amaldiçoa, para que eu possa feri-lo. Exatamente, feri-lo. Olha para o teu irmão e diga, quando estiveres em maldição, você é presa. Entendeu isso? Quando é que o diabo te pega? Quando você está em maldição. E quando você entra em maldição? Pecado, sim. Mas, vamos para a Bíblia. Quando que eu entro em maldição? Se deres ouvido, se prestares atenção, se guardares, serás abençoado, bendito. Se, porém, não deres ouvido, serás amaldiçoado. Meu irmão, é muito simples. Ser abençoado é só obedecer. Agora, não obedece, quer ser abençoado? Não obedece, quer orar e quer que o Eterno responde. Como? Tem um livro lá no livro de Mishlei, tem um texto no livro de Mishlei, que é Provérbios na sua Bíblia, que o texto diz assim: aquele que tapa os ouvidos para não ouvir a Torá, versão portuguesa, a lei do Senhor, tapa os ouvidos para não ouvir, até a sua oração é abominável. É até a oração, meu irmão. O que significa isso? Ele é todo abominável, ele é todo maldito. E até a oração é abominável. Está entendendo? Porque tapou os ouvidos para não ouvir a palavra do Eterno. E hoje o que mais você encontra, a pessoa quer ser abençoada, é aquilo que eu falei, vai para a Bíblia e fica pegando texto lá isolado, sem contexto, e isso é para mim. Deus falou para mim, para você? Deus falou para a igreja. Que igreja? Livro de Isaías. Que igreja que existe em Isaías, meu irmão? Só tem uma igreja lá, Israel. Que outra igreja que você vai encontrar? Aliás, volta mais um tiquinho. Que igreja que você encontra na Bíblia? Então as palavras da Bíblia para que igreja? Ah, minha igreja está na Bíblia. É mesmo, irmão? Isso eu ouvi.
A minha igreja é a única igreja que está na Bíblia. É mesmo? Está na Bíblia. Como é que a sua igreja chama? Assembleia. Aí o outro chegou e falou, não, a minha também está na Bíblia. Como é que é a sua igreja? Quadrangular. Porque a cidade é quadrangular. A minha igreja está na Bíblia. Qual igreja que existe na Bíblia? Tem, irmão. Tem. Inclusive ela nasce. Hebraico. Yom HaKahal. Traduz para português. Dia da igreja. Na sua tradução não colocaram igreja. Não colocaram. Mas a tradução é essa. Kahal. Passando Kahal para o grego é eclésia. E eclésia traduzido para português é igreja. Você chega no Novo Testamento, eclésia traduz como igreja. Chega na Septuaginta, que é a Bíblia grega do Velho, o Tanar, onde está a palavra kahal, eclésia, traduzido como? Assembleia, congregação. Mas não colocaram igreja. Sabe por quê? Porque eles ensinam que igreja nasceu em Atos 2. Que igreja só existe no Novo Testamento. E a igreja que existe é Israel fora e a igreja. É esse ensinamento teológico que você tem por aí. Só que está lá, no dia que o Israel recebeu a Torá, foi chamado de Yom HaKahal, dia da igreja. É nesse dia que ela nasceu. Quem é a igreja? Israel, gentio, tem que ser enxertado nela. Amém? Quer Bíblia? Romanos 11. Enxerto. Agora, não é substituição. É enxerto. Enxerto na árvore. A árvore continua. E é galho enxertado ainda. Eu já falei isso aqui no outro episódio, né? Você tem uma teologia que fala de um chamado arrebatamento. O arrebatamento é para a igreja. Mas quem fica na tribulação? Quem sobe é a igreja. Quem fica? Israel. Israel tem que ficar para a tribulação. E a igreja tem que subir. Meu irmão, gentio, chamado igreja, é enxerto. Aonde? Tá, beleza. Agora me responde uma coisa. O Eterno vem aqui embaixo, manda Yeshua, né? Manda Yeshua vir cá, e ele tira da árvore os galhos o quê? Enxertado. E larga a árvore para trás, para a tribulação, porque a árvore vai passar pela tribulação. É porque a árvore vive pela lei, né? Eu não sei o que eu vou fazer com a Bíblia, porque a Bíblia diz assim, uma só lei haverá para judeu e para gentio, estrangeiro. Não tem duas, não. Vamos caminhar. Querido, o camarada chegou, resumindo a nossa história, o Balaque aí, né, chama o Bilã na sua Bíblia. Minto, Balaão na sua Bíblia. Bilã, em hebraico. O que significa Bilã? Bilã significa destruidor de povo. Tá? Destruidor de povo. Bilã. Na sua Bíblia está Balaão. O Balaque vai lá e chama o Bilã, o destruidor de povo, para que ele destrua Israel através de palavras de maldição. Olha para o teu irmão e diga, a Torá diz que cada maldição que ele ia lançar, ele viu uma outra bênção. O que você aprende com isso? Quando alguém lança maldição na sua vida, que você está no caminho, você está na palavra, que você está em obediência, o Eterno converte isso em bênção na sua vida. Amém?
Mas isso é herança dos servos. Não é para qualquer um, não. Não é só porque está na igreja que vai chegar e abrir e falar que isso é para... Não é assim que funciona. É para servo. Amém? Aí, olha lá. Vou acelerar aqui. Primeira bênção. 4 bênçãos ele vai proferir. Primeira delas, origem e o destino do povo judeu são únicas. O que ele diz? Como? Pode ler lá, todo mundo. Deixa eu só voltar um pouquinho antes aqui. Meu tempo já está acabando. Se você chegar aqui, pegar o texto, olha aqui. Ele chama, foram os anciãos de Moabe, os anciãos de Midian, com feitiço em sua mão. Tá? A palavra feitiço aí é Kesem. Kesem em hebraico significa adivinhação, feitiçaria. Tá? Vem de Kassam, que é praticar adivinhação. Eles foram com isso nas mãos. E aí, vieram a Bilã e disseram-lhe as palavras de Balaque. E ele disse, dormi aqui esta noite. Vos responderei alguma coisa conforme me falar o Eterno. E estiveram os senhores de Moabe em Bilã. E veio o Eterno a Bilã e disse, quem são estes homens que estão contigo? Meu irmão, a pergunta que eu te faço. O Eterno não sabia quem eram eles, não? Sim ou não? Então por que o Eterno perguntaria isso aqui? Volta de novo, de novo, de novo. Vamos falar uma coisa que eu já falei lá no início. Às vezes a Bíblia está falando do Eterno, usa o Eterno, mas não é o Eterno que está fazendo as coisas. Entendido? Às vezes a Bíblia fala que é o Eterno, mas não é o Eterno. É um dos seus servos, dos seus enviados. Está entendendo? Então você tem que tomar cuidado para você, às vezes, ler textos na Bíblia, porque às vezes você vai criar confusão. Espera aí, o Eterno pergunta quem é, se o Eterno não sabe de tudo. Agora, anjo sabe de tudo? Mas e quando um anjo é enviado pelo Eterno, não é como se fosse o Eterno ali? Sim. E às vezes é dito dessa forma. Mas quem está falando ali não é o Eterno, é um dos seus mensageiros. Entendido? É o caso aqui também. O Eterno não sabia? Sabia, mas o anjo sabia? Poderia saber, poderia não. O anjo não sabe de tudo. O anjo vai saber o que o Eterno lhe dá a conhecer. Ou, né, dependendo de onde ele estiver, o seu conhecimento também é limitado. Amém? Amém? E disse Bilã, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, mandou-me dizer, eis que o povo saiu do Egito, cobriu a superfície da terra, agora anda, amaldiçoa para mim, talvez eu possa lutar com ele e desterrá-lo. Disse o Eterno a Bilã, não irás com eles, não amaldiçoarás o povo, pois ele é... Olha para o teu irmão e diga, pois ele é... Barur. Como posso amaldiçoar enquanto o Eterno não amaldiçoa? Mas, pelo contrário, ele abençoa. Você está me entendendo? Irmão, o diabo pode levantar mensageiro, pode levantar feiticeiro, pode levantar o que quiser contra a sua vida. Se você estiver na obediência, nenhuma palavra maldita vai chegar à tua tenda. Amém? Agora, se você estiver na rebeldia, aí a coisa muda. Bom, vou resumir a história, né? Ele vai dizer para eles, né, que ele não vai. Aí, de novo,
Aí manda mensageiro de novo. Foram a Bilã e disseram, assim falou Balaque, filho de Zippor, rogo-te, não deixe de vir a mim, porque te honrarei muitíssimo. Tudo que me disseres farei. Vem, rogo-te, amaldiçoa para mim este povo. Respondeu Bilã, dizendo ao servo de Balaque, ainda que me desse Balaque a sua casa cheia de prata e de ouro, não poderia transpassar o dito do Eterno, meu Elohim, para fazer coisa pequena ou grande. Irmão, olha aqui. Ó, ele pode me dar a casa cheia de ouro, que eu não vou com ele. Mas fica aqui. Quem sabe amanhã o Eterno muda de ideia. Está aí no texto. É muita prata para a gente descartar assim, né? Fica aqui. O verso 19. Agora ficai aqui, rogo também essa noite, saberão que vão. Veio a palavra de Deus a Bilã de noite e disse, se para ti chamar vieram os homens, levanta-te e vai com eles, mas somente a coisa que eu te disser é isso farás. Meu irmão, o que você aprende com isso aqui? O que é o ensinamento para nós nesse texto? Existe coisa que a gente quer fazer. O Eterno já falou que não. Mas se você insistir, Ele vai dizer para você, vai. Só que a consequência é sua. Olha para o seu irmão e diga, o Eterno não muda. Entendeu isso? Ele falou não, acabou. Ele falou sim, é sim. E se ele falou espera, ainda tem chance. Às vezes a gente quer ouvir sim, ele vai falar espera. A gente quer ouvir não, ele vai falar espera. Entendido? Qual que é a palavra do Eterno? Você não vai com eles. Acabou. Porque o povo é... O que foi falado atrás? O povo é... Acabou o assunto, meu irmão. O povo é bendito. Acabou. Mas não tem um jeitinho. A outro. Não sobrou nenhuma bênção para mim. A bênção é do povo. Eu já entreguei a bênção para o povo. Jacó. Já entreguei. Mas não sobrou nenhuma. Então vem cá. Você será servo do teu irmão. Conclusão. A bênção está com ele. E você vai servir a ele. Não é isso que aconteceu lá? O que o Eterno falou? O povo é? Israel é? Quer o povo goste, quer as nações gostem, quer os árabes gostem, quer seja quem for goste ou não, o povo é bendito, abençoado e fim de papo. E a palavra do Eterno diz, aonde nós colocarmos as mãos, vai prosperar, vai ser abençoado, porque nós estamos em obediência. Entendido? O que traz bênção? Obediência. O que traz a maldição? Desobediência. Simples assim. Levantou-se Bilã pela manhã, bordou o seu jumento e foi. E acendeu-se a ira do Eterno, porque se ira. O Eterno não falou que era para ir? Vocês entenderam isso? O Eterno falou para ir. Por que o Eterno ficou irado com ele? Porque não era para ir. Mas o Eterno falou para ir. Meu irmão, presta atenção. Olha para o seu irmão aí. Diga para ele, quando o Eterno fala na sua palavra, que é sim, é sim. Quando ele fala que é não, acabou. Mas Yeshua, Yeshua, ou Jesus. Mas Rabino, não tem mais não, irmão. O Eterno falou, sim, é sim, não é não, e acabou. Não existe nenhum ser que vai mudar isso não. E olha, eu vou te dar um conselho. Entra na obediência, porque a bênção pousa sobre você. Senão é ira sobre a... Não está aí? O Eterno falou,
é isso que você come. Acabou, é isso que você come. Não tem jeitinho, não tem Paulo, não tem Yeshua, não tem igreja, não tem nada. Não tem pastor. Entendeu isso? Capítulo 11 de Levítico, é o que você pode comer. Fim de papo. Sai disso e você é amaldiçoado. E acabou a ação. Sai disso, você vai morrer. Sai disso, você é maldito. Amém? Doente. Você vai morrer infartado, você vai morrer com câncer, você vai morrer com um monte de coisa. Porque você saiu da palavra. E não adianta orar, não. Não adianta fazer campanha de oração para receber cura se você é rebelde. Capítulo 11, Eterno diz, isto comereis, e isso não comereis. Acabou o assunto. A dieta bíblica é essa, e acabou. Ah, mas o Eterno não muda. Ninguém muda a sua palavra. Não existe ser sobre a terra e nem no céu que vai mudar o que ele falou. Baruch Hashem. Ele diz, eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Ele diz, cumpra isso e vocês serão abençoados. Desobedece isso, vocês serão amaldiçoados. E acabou o assunto. Amém? Porque no Novo Testamento, não existe Novo Testamento, não existe Paulo, não existe Yeshua. Existe o que o Eterno falou, e se eles falaram contra o Eterno, sejam eles amaldiçoados também. Quem está falando? Rabino? Não, Shaul. Paulo falou. Se descer do céu um outro anjo e vos anunciar o que nós, além do que nós já temos ensinado, além do que a palavra, seja ele amaldiçoado, seja ele maldito. Tem um mandamento que fala que não pode acender fogo no sábado. Mas, sim, igual a alguns paraxá, eu já ouvi, se for um caso de caridade, quando a pessoa está com fome, aí como que a gente faz com a lei do Eterno? Primeiro detalhe é o seguinte, o Eterno dá uma lei dentro de um contexto. Contexto é, como é que eu acendo o fogo naquele momento? Eu vou ter que rachar lenha, eu vou ter que ficar soprando lá, e etc, etc. Esse é o momento. Isso é um trabalho. E o Eterno diz, não vai trabalhar no Shabat, nem o seu tirador de água, nem o seu rachador de lenha. Se o rachador de lenha não está trabalhando, não tem fogo. Ok? Eu preciso de rachador de lenha hoje? Não. Mas eu tenho um princípio que o Eterno disse para mim não acender fogo. Vou cumprir um princípio. Agora, estou com um caso de uma necessidade, estou com um doente, estou com uma criança, que eu preciso aquecer alguma coisa. Hoje tem várias até outras formas de aquecer. Mas falando no caso de precisar, né, que é o tempo até da Brit Hadashah. Brit Hadashah, havia um ensinamento do Rabino Hillel até, que ele dizia, Shabat vocês vão, meus discípulos, vamos sair, visitar os enfermos, visitar os doentes. E o que nós vamos fazer para eles? Vamos colocar água para esquentar, vamos dar banho neles. Hoje você nem precisa disso. Até pode, né, precisar. Um tempo desse, imagine que acabou a energia lá na sua casa. Um caso. Apesar que o nosso caso, né? Tem muita gente dormindo aí sem tomar banho, né? Não fala para não ficar vergonha. Mas vamos considerar, porque o camarada estava enfermo naquela época. Às vezes uma semana sem tomar banho, devido à enfermidade. Então o Hillel ensinou, vamos fazer visita para os enfermos, vamos aquecer a água, vamos dar banho neles, vamos cuidar deles. Então a pergunta, você está fazendo algo para você? Não. Sim. Né? Por isso que Yeshua falou, se o seu boi cai no poço, você vai lá achar ele morrendo lá?
Ah, não, Yeshua. Sábado a gente não carrega, não levanta carga, não. Mas o que ele falou? Deixa de ser hipócrita. Se o boi cai no buraco, você não tira ele. Não pode levantar carga no Shabat. Por que você está levantando o boi? Tem que deixar morrer. Mas Yeshua falou o quê? A vida está acima, tá? Inclusive do Shabat. A vida está acima do Shabat. Ok? O Eterno dá um mandamento? Sim. Mas o mandamento maior é vida. Entendido? Nem todo mundo vai aceitar isso, não. Tá? Deixa eu concluir aqui que meu tempo acabou. Segunda bênção, a grandeza do povo judeu os protege contra maldições. O que ele diz? Acaso ele falou e não fará? Ou ele disse e não cumprirá? Essa é a segunda bênção que ele anuncia sobre Israel. Olha para o seu irmão e diga, quando o Eterno diz, ele fará. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Entendido? Terceira bênção que ele profere aí. Os judeus habitarão em segurança em Israel. É a irrevogável proclamação de Bilã, filho de Peor, e irrevogável proclamação do homem com boa visão, Shetum Aaim. Meu irmão, a terceira bênção que ele vai pronunciar é: Israel vai habitar em... Ok? Quarta bênção que ele vai proferir. Eventos que acontecerão na época de Davi e Machia. Eu o vejo, porém agora, não agora. Percebo, mas não perto. Então, a quarta bênção, ele proclama a vinda do Machia sobre Israel. Amém? Então, essas quatro bênçãos, o homem tentou fazer maldição ou lançar maldição. Na hora que ele ia lançar maldição, vinha para ele estas bênçãos. Ok? O que significa isso? Que quando nós estamos em obediência, até as línguas que serão, ou línguas que se levantam contra nós, elas têm que proferir bênção. Porque vai sair da boca dela a bênção para nos abençoar. Amém? Vamos parar por aqui. O Eterno nos abençoe mais. Estude com o Rabino Moshe Keller. Seja um aluno do Talmidim Centro de Estudos. Cursos de Teologia Judaica Messiânica de alto nível e preço acessível. 100% online. Estude onde quiser. Crie você mesmo a sua rotina de estudos. Você ficará impactado com as riquezas de cada conteúdo. Estudos como você nunca viu. Seja um bacharel em Teologia Judaica Messiânica por apenas R$ 49,90 mensais. Faça agora mesmo sua matrícula. Acesse nosso site e garanta a sua vaga. talmidimcentrodeestudos.com